Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Stop and Go. Só Vicky e Vicky hoje. Como sempre. Bom, não como sempre, né? Mas de novo, o Beck deixou a gente na mão, porque estamos novamente gravando de semana. E o Dia de nosso querido semana. Vinícius Beck. Ele é muito ocupado dia de semana, então aí a gente não. Mentira. Mentira, a gente é assim. A gente é ocupada também, a gente só tem momentos livres, que ele aparentemente não. Mas, dessa vez, pra não ficar sem a opinião dele, a gente pediu pra ele mandar por mensagem tudo e a gente vai ler o que ele acha das coisas. Talvez ele seja censurado, talvez. Pelo que eu li aqui, não vai ser. Mas tudo bem. Bom, a gente decidiu sentar aqui hoje rapidinho para falar da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 em Imola. E lembrando que nas próximas 2 semanas nós não vamos ter episódios atualizados, tipo sobre Barcelona e sobre Mônaco, né? Porque a gente vai estar viajando e vai ser muito difícil de gravar, então uma semana depois que tudo isso acontecer, a gente vem para falar dessas duas Não etapas. estaremos apenas viajando, nós estaremos em Mônaco e em Barcelona. Exatamente. E a gente vai tentar gravar conteúdo para vocês lá. Aliás, tem isso também. Então, Trazer coisa. Então, isso. que nem a gente já disse alguma vez, se vocês têm interesse de ver alguma coisa, tipo, como funciona alguma coisa, ai, enfim, deixa nos comentários que a gente vai fazer o máximo para conseguir gravar e trazer para vocês. Exatamente. E nessas 2 semanas que a gente vai estar fora, não, vocês não vão ficar sem episódios. Vai ter um episódio das Vix e um episódio do Beck. Que aí é responsabilidade dele, tá? Ele que tem que se virar. Mas, tipo, se talvez um dia. Quando, é que esse sai na quarta, né? Uhum. Mas. Ai, não tem episódio do Beck, só das Vix. Aí vocês têm que mandar @Beckmano37 no Twitter. Cadê o teu episódio? Porque tá nas mãos dele. O nosso foi gravado. Já tá tudo certo, tá até pronto. Então, é com ele. Coitado. A gente deu 3 semanas pra ele fazer isso, então ele tem que dar um jeito. Ele tem tempo, ele tem tempo. Ele teve tempo. Ai, ai. Bom, então vamos falar de como foi as 3 categorias em Imola, né? Vamos começar pela F3, eu acho. Tipo, ir subindo. Não, vamos de baixo pra cima. Acho que faz mais sentido. Bom, F3, Rafinha Câmara na pole de novo. Isso que eu ia falar, a gente Né? começou o final de semana com o Rafa, acho que ele liderou o treino livre também, se eu não tô maluca. Sim, eu postei o treino livre. Foi o treino livre. Então ele liderou o treino livre, fez pole mais uma vez, porque aparentemente ninguém mais consegue. Ninguém mais lá é rápido em volta lançada. E tipo assim, ele não fez a pole por pouco, né? Ele fez a pole por 2 décimos na cabeça do Santi Ramos. exatamente. Então, achei um bom resultado até do Gutiuco também. Ficou Eu fiquei, em sétimo. que isso, hein? Sim, acho que eu tenho uma obsessão não saudável com o Gutiuco. É que o nome dele é o Google, eu acho divertido. Eu vi alguém falando no Twitter, tipo assim, que é muito engraçado que quando a gente fala, as pessoas no geral, né, mas principalmente o cara do Band Esportes, fala o nome do Google, tipo, você fala o Google Chuco, que parece que é uma coisa só, né? É porque o nome dele rima, não é porque qualquer outro nome você fala rápido assim, Rafa Câmara. Ele é americano. Tipo assim, Ele é americano. por que os pais dele botaram o Guguchuco? Tem tanto nome americano pra você botar no moleque. Sei lá, não sei qual que é o nome dos pais deles. Dele. Aí a gente vai olhar a história. Guguchuco. Fórmula 3. A mãe dele chama Oluchi On. Caramba, que mãe? Perdão? Qual que é o nome da mãe dele? Oluchi Onwe Agba. A mãe dele é nigeriana. Uhum. Mas, nossa, se eu tivesse uma mãe assim e eu não viesse parecido com a minha mãe, a gente ia ter problemas. A mãe dele é bonita? Eu não consigo. Linda, eu não consigo compartilhar minha tela. Ah, por quê?
Não sei, mas eu não consigo. Mas a mãe dele é linda, tipo, muito gata. Será que eu tirei sua permissão? Mas, tipo, eu não mexi em nada. E toda vez você consegue. Não, pô, a gente tava assistindo F2 agora. Que esquisito. Eu não consigo. Oh, well. That's fine. Bom, enfim. Se alguém tiver curiosidade, a mãe do Gotiuca é muito bonita. O Lute, olha aqui, ó. Não, peraí, eu vou mostrar no celular. Mostra. Estou esperando. A gente sempre vai nos A mãe assuntos. dele foi agent da Victoria's Secret, what the fuck? Oi? Não, você tá confundindo. Não é possível. Ah, caraca, Vicky, eu tô achando que você quebrou uma fake news. Não é possível isso ser verdade. Minha filha está na Wikipédia, é verdade? Tá na Wikipédia. É a mãe dele, sim. Porque se você abre o Instagram dela, é seguida pela Prema e pelo ADD Management, que é... Caraca, como assim, véi? Gente, Inacreditável. Simplesmente, tipo assim. Por isso que ele tem 2,5 metros. O pai dele deve ser alto também. Porque, tipo, a mãe dele é sim, o pai dele chama modelo. Lukerland. O pai dele chamou O o pai dele é quê? feio, tadinho. Ai, meu Deus. Ó, Driver's Archive. O pai dele é italiano. Nossa, a mãe dele tem 1,83 m. O pai dele é feio mesmo. Nossa. Tem foto do Gucciuco pequeno. Nas redes, assim. They have 2 sons. Nossa! E o pai dele já ficou cantando. Olha eles pequenininhos. Sim. Gente, E o pai dele já ficou com a nova. eles são Nepo Babies. Tipo assim, ter foto de paparazzi dele criança. Gente, bizarro. Que coisa incrível! Tipo... Enfim. Enfim, a gente é Enfim. derailed. Completamente. Então vamos voltar pra F3. Que processar por informação. Bom, a sprint da F3 foi meio sem graça. Tipo assim, teve uma ação no começo e depois ficou até o final, né? Se eu não me engano, foi isso. Uhum. Foi. Quem ganhou foi o Team Terminix, que logo na largada, ou na segunda volta, ele conseguiu passar o... Eu não lembro quem largou na pole. Peraí. Deve ter sido quem ficou em segundo lugar. Mariboia. Mariboia? Não foi o Delpino? Calma, inverte. É o 12º, né? Uhum. É, então foi o Delpino. Foi o Delpino. Eu olhei. Você olhou o 10º? Foi, largou o Bruno. Uhum. Olhei o 10º. Eu também faço Bruno isso às Delpino. vezes. Terminix, Mariboia, Tsolov. A Itsolov ficou em terceiro lugar, na verdade. A Itsolov fez... A gente teve pódio duplo da Red Bull Junior Team. Queria falar isso. Oh. E que corrida horrível do Mariboia, né? Sempre. É porque, assim, o Mariboia, ele... Ou ele tá fazendo terrorismo, ou ele tá lá em 8º lugar. Você nunca vê ele assim, nossa, Mariboia quase fez um P3 nessa corrida. Ele faz um P5 e a gente fala, nossa, que corrida foda do Mariboia.
Por isso que ele só tem De 3 7 em 3. fãs. Nós três. Nós 3. Gente, nós três é a Vicky, eu E a e a Mari. nossa amiga Mari. Nossa amiga Mari. E vamos pra feature. É bom falar que o Rafa, só pra vocês saberem, na Sprint Race ele ficou em 11º lugar, então ele não pontuou. Mas foi aquilo, como a gente falou, tipo assim, ele largou de 12º. Ele ganhou uma posição. E foi isso, não aconteceu mais nada de muito relevante nessa corrida. Que foi o DNF do Mariboy. Bom, vamos agora indo pra feature. Na feature, o Rafa largou na pole. E aí o resultado final foi Santi Ramos, da VAR, Noah Stromstad, da Trident, o Rafa da Trident, pódio duplo da Trident. Completam o top 10 Tuka Tapanen, Mariboia, Tim Tremnis, Alessandro Giusti, Roman Bilinski, Nikola Tsolov e Lawrence Van Hool. Grande apelido, Lawrence Van Hool. O Rafa largou na pole, mas ele... Acho que ele estava com os pneus da gama mais macia, talvez. Eu não tenho certeza. Mas ele gastou muito pneu. E aí ele foi escalado, entre aspas, né? Foram só 2 que passaram ele, mas ele conseguiu manter o pódio, que eu acho que é uma... Dá pra tirar como um positivo do final de semana, né? Ele diminuiu a diferença que ele teria, né, pros outros, né? Então ali um pódio, tá bom, tá ótimo. O Rafa tá dando uma de... Eu acho que eu cheguei a falar isso, não sei... De Luke Browning, e ele tem que tomar cuidado com isso, porque ele não pontuou até agora nas sprints. Nossa, é verdade. Que adianta ele ganhar. É que assim, né? O grid da F3 ano passado era 50 vezes mais forte que o grid da F3 desse ano. Então talvez fosse assim. Mas você vê tanto o Stromstad, que é quem tá em segundo lugar no campeonato, e o Tremnis, que é quem tá em terceiro lugar no campeonato, são aqueles pilotos que vira e mexe, eles estão ali, pegando um segundo, terceiro lugar. Vira e mexe, eles estão ali. Mesmo que eles não vençam muito. Então, assim, se o Rafa até o final da temporada continuar, tipo, vencendo 2 corridas, ou então fazendo pódio até o final da temporada, aí tudo bem. Tá ótimo, mas... Tá ótimo, mas é um final de semana ruim que pode, entendeu, ele perder muitos pontos. Então... Eu achei, tipo assim... Não que ele não tenha que priorizar sprint, tá? Mas, tipo... É que ano passado, pô... Você leva pro grid da F3... Você tinha pessoas, assim, minimamente competentes, pô. Assim. Você olha pro grid... A gente deve estar falando disso. Não tem alguém que faça frente pro Rafa no grid da F3 esse ano. Eu tava falando isso esses dias. Que, tipo assim... Porque você olha no papel e esse grid da F3 não é ruim. Tipo, ele tem muitos pilotos bons. O Stromstad é um bom piloto. O Stentorn é um bom piloto. O Nael é um bom piloto. O Taponin é bom piloto. O Voisin. O Slater não tá... O Leon é tecnicamente bom piloto, mas não sei... Ele foi... Infelizmente, ele tá na Prema. Então, assim... Que sacrificaram tudo pela pole da Indy 500. Quem diria que um dia a gente ia falar isso, né? Infelizmente, ele está na Prema. Sacrificaram tudo pela pole da Indy 500. Valeu a pena? Fica aí o questionamento. Quem diga que sim. Callum Voisin também é muito bom piloto. Então, assim... Mas, tipo... Eu lembro de que a gente até achou que o Voisin e o Tsolov eram quem iam fazer frente para um suposto título do Rafa. É que o Tsolov não se ajuda. O Voisin, esse final de semana, ele não pontuou. 0. Então, eu acho que isso também tem uma... Isso ajuda também. Aí ele fica lá embaixo. Mas então, tipo assim, parece que o Rafa, ele é um nível a mais que o resto do grid. E aí, quando ele vai perder, por exemplo, que nem ele perdeu essa corrida agora. Ele perdeu a primeira sprint lá na Austrália, ele perdeu porque mataram ele. Bahrein, eu não lembro, vou ser bem sincera. O que aconteceu? Eu acho que ele largou mal, não foi um negócio assim? Foi, que eu lembro, a gente até fez a piada de que... Porque ele largava da pole também, então ele já largava lá de trás. E é aquilo, né? Você teve Bortoleto largadas,
é o Rafa Rafa Câmara Câmara largado. largadas. E aí, na Sprint Race agora, Imola, que é difícil de ultrapassar, ninguém ultrapassou. Tipo assim, todo mundo deu uma ou duas, ninguém fez uma grande escalada, se eu me lembro bem, na Sprint Race. Então, tipo assim, aí ele não pontuou em nenhuma. Então, né, tem que ficar esperto. Só isso. Só ficar esperto com as Conselho de amiga. sprints. Conselho de amiga. O Luke Browning aprendeu com os erros dele. A gente Exatamente. vai falar dele daqui a pouco, mas ele aprendeu com os erros dele. O Rafa ainda tá com mais de 20 pontos de vantagem, então 21 pontos. Tá tranquilo. Tá bem. Eu não sou boa de matemática não, Vic. Mas É 21. São 21. O Rafa tá com 73 e o Stormstead com 52. Isso. E o Terminates em 48. A feature foi muito mais legal do que a sprint. Teve bastante coisa acontecendo. Nem parecia que ele estava em Imola, porque Imola geralmente é bem quieto. Mas foi Eu legal. adoro curti. Imola. Você é uma das únicas. Eu não gosto. Sinto que eu e o Lando Norris. Talvez. Você e o Lando Norris. As únicas pessoas que gostam de Imola. Mas enfim, como eu tava falando, tipo, o Rafa, ele é um ponto a mais. Então, tipo assim, todos os problemas que ele tem são, por exemplo, resolvíveis. Ou então coisa de experiência, que nem nessa aqui. Ele não tinha... Ele gastou demais o pneu, foi um erro de experiência. Um piloto mais experiente saberia cuidar mais do pneu. Não é sobre nível, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que ele vai ganhar com facilidade esse ano, de verdade. Só se ele tiver um disaster class, assim, e muito mal, três features seguidas. Porque, né, a gente tava falando que essa triple header é uma das mais importantes, porque a gente entra nela com só 2 rodadas e a gente sai dela com 6 rodadas faltando. Não, com 5 rodadas faltando. Então, quando a gente chega no meio do campeonato. Você entra nela com um campeonato muito X e você sai já sabendo quem tá despontando pro título. Isso. Então, é muito importante que o Rafa vá bem, né? Enfim, nessa triple header. E vamos ler as opiniões do Beck? Vamos, peraí. Vamos lá. Você tava esquecendo, né? Vamos ouvir as opiniões do Beck. Antes de tudo, vamos lá. F3. Rafinha foi inexperiente. Rafinha foi inexperiente. A mesma coisa aconteceu com o próprio Ramos ano passado. O pneu acabou com poucas voltas pro fim. Stromstead é a real ameaça pelo título. Equaliza o Rafa em velocidade, mas é mais inconstante. O race pace da Campos é ótimo. Se os pilotos não fossem animais da quali, dava pros 3 terminarem no top 8. Capitão Beck. Tá panenhando dos MVPs da temporada. O Terminitz vai comer quieto o ano todo e terminar com o vice. Ok, Beck. Nós concordamos. Você não vai ser censurado nessa. Não foi censurado nessa. E pra ele, o piloto do final de semana, né, foi o Stromstead. Na F3. Onde ele mandou isso? Agora achei. Acho que tá bom. O Stromstead faz sentido como piloto do final de semana. Justo, I agree. Agora vamos pra F2. Bom. Fórmula 2. Na F2, quem liderou os treinos livres foi o Alex Doohan, seguido pelo Arvid Lindblad, separados por literalmente... Um fio de cabelo, velho. 0.006. Absurdo isso. Por nada. Separados por isso aqui, menos que isso aqui. E quem fechou o top 3 foi o Kushmaini. Na quali... Enfim, quem assistiu viu a pataquada que foi. A quali foi patética. Não, eu vou falar. Foi ridículo. Tipo assim, o Kushmaini resolveu bater, porque Kushmaini coisas. Quem é o Kushmaini? Kushmaini sendo Kushmaini, tipo assim, ele só fez o que ele geralmente faz. E aí, faltava 6 minutos no tempo ainda.
E a direção Tipo de assim, em prova? qualquer figura normal, eu teria. 6 minutos, dá pra dar 3 voltas em Imola. É muita volta, é muita coisa. E aí, tipo assim, simplesmente a direção de prova pega e fala bem assim: ah, não, vamos. Ah, a sessão não vai reiniciar, não. A gente tem que. Provavelmente, cara, eu juro, se eu abrir. Eu não abri. Eu vou fazer isso agora. Eu vou abrir o time. O negócio de coisas que tinha pra fazer. Eu esqueci como fala isso. Timetable. A timetable de Imola. Uhum. Só pra ver Você o vai ver que uma que Porsche Super tinha Cup. depois. O pior não é se for a Porsche Super Cup. O pior é se for, tipo assim, Paddock Tour. Porque sempre tem a galera do Paddock que fica dando volta no Sei. circuito. Cara, não é possível. Vamos ver o que, que foi que atrapalhou a F2. Mas, tipo assim, bizarro o que Muito aconteceu. feio. Bizarro. Atrapalhou todo Poxa, mundo. Ninguém conseguiu dar uma segunda volta. Quem que largou em primeiro lugar? O Beganovic, porque ele foi o único que fez a segunda volta. Foi, tipo, ele e quem ficou em segundo, que eu não lembro quem foi. o Montoya. Onde que o Montoya terminou? Não, Me eu acho que fala. foram três. Eu acho que foram. Foi o Montoya, o Dino e o Vitor Martins. Porque o tempo do Vitor Martins também tá bem baixo comparado aos outros. Tipo, eu não vejo em um mundo normal o Vitor Martins enfiando mais de 3 décimos em alguém, principalmente pelo quão próximos eles estavam na quali. Cara, segundo o, o timetable aqui oficial da Fórmula 1, não tinha nada depois da quali session da F2, ó. Aliás, tem a Fórmula 1. Mas assim, dá tempo. A Fórmula 1 não ia, entendeu? Não, bizarro, muito feio. E foi o que você falou, poxa, eles tiveram uma corrida cancelada na Austrália, que não vai ser restituída. Tiveram uma quali que foi encerrada, faltando 6 minutos pra acabar. Sabe o que falta? Falta força de vontade deles virar e falar assim, meu filho, eu estou pagando 2 milhões de euros por ano pra correr aqui. Então, Muito porque, bunda poxa, por exemplo, mole. o Pepe Martins ficou em quarto. O tempo dele de quali foi 1:28, 164. O tempo de quali, desculpa não. O tempo do TL, Ah, sim. 1:28, 164, que já é um tempo alto. Que assim, eles claramente baixam do tempo de treino livre pro tempo da quali. Ele virou 1:28, 220. Onde é que já se viu um piloto qualificar com um tempo mais alto que o tempo de treino livre? O tempo do fim de semana vai fazendo assim, ó. Sim, exatamente. O árbitro tava com um setor roxo e um setor azul, tirando. Azul? Verde, tirando o tempo do Beganovic, que era quem tava em primeiro lugar. Aí o Maine, e ele teve que, tipo, tirar o pé. E foi muito esquisito, porque 2 pessoas passaram pela linha. E aí deram a red flag. Aí eu, tá, né? Vai todo mundo fazer a segunda run deles, então, daqui 5 minutos. E, tipo assim, não. A Fórmula 2 não vai, não. E eles são muito bunda mole mesmo, porque, assim, cara, eles são sempre prejudicados e eles não estão nem aí. Tipo assim, eu falei semana passada, que eu vi o episódio da semana passada, ouviu eu falando que, tipo, cara, é impossível eles não darem uma terceira corrida pra Fórmula 1 Academy. F1 Academy. Errei. Martins não deu uma outra volta. Quem conseguiu dar a segunda volta Foram os foi. 2 primeiros. Ó, não, foram 4, ó. O Dino, Aham. que virou 4. O Dino, o Montoya, os 2 primeiros. Depois, o Oliver Guetti e o Gabriele Mini. Ah, tá explicado o Oliver Gate. Porque o Oliver Gate tava lá embaixo a quali inteira. Ele tava, tipo assim, ele não tava conseguindo sair de 13º, 14º. E aí, quando deu a red flag, eu olhei, meu Deus, menino, em oitavo, como? Tá explicado. Ele conseguiu dar uma segunda volta. Então, assim, pra você Eu ter vou te uma falar também. noção, o Oli Gate tava ali em 14º, depois da primeira run dele. Geralmente, eles não sobem tanto. Eles sobem um pouco, mas não tanto. Então, ele foi pro oitavo. Então, você imagina todo mundo que tá na frente dele, o quanto eles melhorariam. Mais ou Sim. menos, assim, né? Claro que... Enfim, Mas eu pretendo. eles são muito bunda mole Muito. e devem
Enfim, a direção de prova da Fórmula 2 é folgada e os pilotos são bunda mole. Muito folgada, tem isso também, cara. Eles são contra fazer qualquer tipo de investigação durante a corrida. Pô, trabalhar pra quê? Aí depois fica aquele caos pós-corrida. Aí muda os 50 resultados punição, toda 50 vez. crianças. Que saco. Tipo assim, muito ruim mesmo. Enfim, Fia, repense. Bom, esse final de semana não fez tanta diferença, mas enfim. Foi essa quali. Foi ridículo. Poxa, e foi muito feio, porque o líder e vice-líder do campeonato, que eram o Verschoor e o Pepe Martins, o Verschoor ficou em 19º. O Verschoor se fudeu muito esse final. Os dois se fuderam. Mas o Verschoor mais ainda. O Pepe qualificou em qual? 11º. 12º, mas com a punição do Maine, ele foi pro 11º. Podia ser pior. Não. Mas, pô, o líder e o vice-líder não entraram nem na inversão de grid. Aí, gente, isso aqui sou eu descolando, tá? Aí você pensa, tipo assim, poxa, aí ele perde o campeonato por 5 pontos. São 5 pontos que poderiam ter feito diferença. Aí, entendeu? São 5 pontos que poderiam ter sido conquistados na corrida da Austrália, que nunca aconteceu. Nossa, a corrida da Austrália, tipo, enfim. Enfim, sem palavras. O Vitor Se eu fosse o Vitor Martins. É isso que eu ia falar. Se eu fosse o Vitor Martins. Pensando nessa coisa. É porque, assim, o Vitor Martins, ele tem a desculpa que ele tá indo muito mal em todo o resto. Mas se ele estivesse indo bem, e no final, tipo assim, o que fizesse diferença pra ele fosse essa pole, sabe? Esse resultado que ele teria em Albert Park, porra. Uma feature que ele largaria em primeiro. O Vitor Martins tem que se benzer. É muito estranho pra mim, às vezes, quando eu fico falando, Vitor Martins, aí eu fico procurando o carro da Alpine. E o Vitor Martins não tá de Alpine mais. Toda vez que eu vejo o carro dele, tá acontecendo alguma coisa ruim com ele, eu acho que é o Luke Browning. Todas as vezes. Eu também, eu sempre acho que é o Luke Browning. Aí eu falo, meu Deus! Aí não é. É só o Vitor Martins. Subplot do Vitor Martins, ele se fudendo, assim, de uma maneira inacreditável. Pulamos agora pra Sprint Race. Quem ganhou a Sprint Race foi o Jack Crawford. O Jack Crawford, ele largou em segundo. Quem largou na pole foi o Miata. Mas, como diria o Beck, nosso querido Miata Catástrofe não soube administrar pneus. Uhum. E aí, ele foi... Enfim, na hora que o Crawford passou, ele não conseguiu segurar. E logo depois ele foi ultrapassado pelo Lindblad, Browning, Vitor Martins e o Dunio. Exatamente. Essa foi a ordem top 5. Quem mais pontuou? Quem foi sexto? O Miata ficou em sexto, o Fornaroli em sétimo. Foi o Miata em sexto, Fornaroli em sétimo e o Stanek em oitavo. Isso. De novo, a sprint da F2 foi muito parecida com a sprint da F3. Ela foi bem monótona, meio que, tipo assim, só o Miata sendo escalado. E aí, o Verschoor se fudendo, como sempre, por motivos, assim... de Verschoor. Verschoor sendo Verschoor. E tirando isso, teve o contato do Pepe com o Gabriele Mini. O Mini, nossa, verdade. Virou alguma coisa, é isso? Sim, deu 5 segundos de punição pro Pepe. Ai, foi pra ele. Foi. Meu Deus, começou a maré de azar. Foi de 11º pra 14º. Foi isso aí. Could be worse. Ele tem que fazer aquele caminho que ele fez da bicicleta ano passado de novo. Porque tá na hora. Mas enfim, mais um pódio pro Arvid, né? 2 pódios pra ele, o que é muito bom. E foi quase segundo pódio na feature, hein? Uhum. Mas... Foi por um Dino Beganovic. Foi por um Dino Beganovic, cara. E Luke Browning no pódio mais uma vez e com volta mais rápida, viu? Luke Browning comendo pelas beiradas, hein? Eu vou falar dele quando você falar da... Fala aí a ordem da feature, pra gente poder falar da feature. Eu vou falar feature agora. Bom, a feature foi ganhar pelo nosso querido mini terrorista, que esse ano resolveu mostrar o que veio, Alex Dune. Logo depois, Luke Browning e Dino Beganovic.
as duas high-techs, ou seja... O crime Não compensa. deixa- O crime Não compensa. E Depois. sabe quem que tava no paddock? Oliver Oaks. Crime compensa demais. Pois é. Bom, enfim. 4 árvores de Lindblad, Farinaroli, Jack Crawford, Oliver Gates, Sebastião Montoya, Richard Vershaw e Sam Megatonif. Oh, Ah, o quê? que Fields em 11º? Pois é, né? Que isso, hein? Eu não prestei atenção. Eu também não Gente, prestei atenção nisso. eu assisto corrida, mas eu assisto, tipo assim, prestando atenção em pessoas. Entendeu? Ah, Eu não presto atenção em tudo. Eu presto atenção no que tá acontecendo com os meus. Então, por exemplo, pra mim, tá sendo muito estranho, assim, um exercício que eu tô fazendo esse ano, que é assistir 2 corridas ao mesmo tempo. Porque eu tenho que assistir a corrida do Lando e a corrida do Kimi. entendi. Eu não prestava atenção em nenhuma outra corrida que não fosse a do Lando Norris. Então, às vezes, eu tô olhando, assim, e aí eu tenho que ficar alternando, assim. Então, pra mim, Justo, entendi. eu faço watch assim, sabe? É um, aham. Enfim, Focused watch. focus watch nos meus queridos. Eu também faço isso. Tanto que, tipo, eu sei te falar tudo o que aconteceu, mas só com os meus. O que aconteceu, na verdade, nessa corrida foi que a gente teve alguns carros que conseguiram ultrapassar no safety car. No safety car, não, no pit stop, né? Que o Fornaroli perdeu 2 posições, o Duni, se eu não me engano, passou na frente de todo mundo no pit stop. No pit. O Arvid também perdeu uma posição. Perdeu uma posição nos pits, exatamente. E aí, o que aconteceu foi que o Vilha Gomes foi, que deu o DNF. E aí teve um safety car, e todo mundo que tava na estratégia alternativa se fudeu, não tinha mais o que fazer, era só aceitar. Que é todo mundo que tá lá embaixo. Não tinha jeito, Então, porque aí o safety car juntou todo mundo, não adiantou nada, tudo que eles abriram pra fazer o pneu macio durar, então não tinha jeito. Eu queria destacar o final de semana do Luke Browning, que ele fez 2 pódios, tá? Pódio duplo. E é o 4º pódio da temporada dele, tá? Eu ia falar aqui, ó. Melbourne não foi tão bom pra ele. E aí, ele pegou um pódio no Bahrein. E... Acho que Jeddah não foi bom pra ele, porque ele fez um pódio em Albert Park, aí ele fez pódio no Bahrein, e foi em Jeddah que ele só ficou em 6º. Ele fez um pódio em Albert Park, ele ficou em 3º em Albert Park. É que eu vi 0 na Feature, eu esqueci que não teve. Não teve. Falando que não teve, eu esqueci que não teve. Aí ele não pontuou na sprint de Sakir e pódio na Feature. Aí ele não pontuou na sprint de Jeddah e pontuou na Feature. E aí ele pontuou na sprint e na Feature de Imola. Exatamente. 4 pódios aí, eu acho que é a pessoa com quem tem mais pódios da temporada. Em segundo lugar tem o Duni, né, com 3. Pois é, ele aprendendo, olha. Porque ele em sprint esse ano fez 13 pontos. Pódios. Exatamente, 2 pódios. Se você tira 13 de 58, você fica com 45. Isso aí. Ele ia estar em... Te coloca lá em 5º lugar. E agora ele tá em 2º. Então, assim, faz diferença. Faz uma diferençazinha aí. E pra mim, ele é o meu piloto do final de semana. Eu concordo também. Eu gosto bastante. Eu concordo no nome Luke Brown. Agora vamos para as opiniões do Beck. Vamos ler as opiniões do Beckman, não? Vamos ver se ele vai ser... Vai botar peraí, deixa eu colocar o tamborzinho. Vinícius Beckman. Fórmula 2. Alex Duni finalmente mostrando a velocidade bruta pré-Fórmula 3. Vem forte pro título, mas a Road costuma oscilar. Quali manchado, em letras garrafais. As high-tech são os carros mais fortes. Browning vai brigar e Beganovic é o lastro. As Campos simplesmente não conseguem ter um descanso. É isso. E o piloto do final de semana pra ele foi o Duni. Ok. Não discordo. Tá bom. Também não.
Mas isso das Campos, a Campos corre com carro só. Assim, eu acho muito difícil falar por esse final de semana, porque a quali deles, tipo... Eu não sei. Não existiu. Não sei o que seria, então é complicado. Mas, tadinho, sempre quando um vai bem, o outro se fode. É verdade. Só não aconteceu naquela... Teve uma corrida que os dois foram pro pódio. Só Em não Jeddah. aconteceu na sprint de Jeddah. Em Que eles Jeddah... fizeram 1-2. Cara, tipo assim, eles estão andando muito perto, entre aspas, um do outro, entendeu? Eles nunca estão, com exceção deste final de semana em Imola, que agora, mas foi também que eu acho que eles só andaram longe porque o Pepe se classificou muito mal. Porque, ó, eles foram 8º e 10º em Albert Park, 1º e 5º no Bahrein, na sprint, 4º e 8º na feature, 1º e 2º em Jeddah na sprint, 7º e 5º em Jeddah na feature, e aí Imola destoa, porque o Arvid foi 2º e 4º e o Pepe foi 16º e 14º. Eu ia falar 14º. 14º. Então é isso. Mas sim, a Hightech, eu acho que a gente pode concluir que a Hightech é novamente o melhor carro. Porque no passado era o melhor carro. Só eram incompetentes. Tá. Pô, querer ganhar campeonato com o Paul Aaron Cordial não dá, né? Nossa, e assim, o Paul Aaron era na época que ele tava contra vencer a corrida, então, tipo assim. Enfim. Vamos falar da Fórmula 1? Agora vamos para a categoria reina. Você pode me falar quem venceu a Fórmula 1? Quê? Quem que venceu a Fórmula 1? Fala você! Bom, a Fórmula 1, só pra falar da quali rapidinho, quem fez a pole foi Oscar Piastri, né? Foi. E em segundo lugar, Max. Em terceiro foi o Lando? Não. Foi George o Russell. E o Lando ficou em quarto, é verdade. Foi o George Russell. Pois é. Nossa Senhora. Bom, enfim, deixa eu ler a quali aqui. Eu acho interessante a gente falar da quali. O Tsunoda bateu forte, né? Bem no começo da quali. Muito forte, foi muito bizarro. Saiu rodando, assim. E é isso. E o Franco? E o Franco bateu no Q2. Também teve no Q2 roubar. Oli Berman foi roubado. Passaram a mão nele, assim, na cara dura. Claramente ele passou antes da Red Flag ser acionada. Porque, tipo assim, eles falaram que a justificativa deles foi basicamente que, tipo assim, a gente já tinha acionado a Red Flag, só que não tinha aparecido pra eles ainda. Foda-se. Não tinha aparecido pra eles ainda, não era. O que ele podia fazer? Ele podia sentir que tinham tido um acidente? Red Flag. Porra, ele não sabia. Muito injusto, acabaram com enfim, Oliver Berman não fosse inocente. Enfim, vou ler aqui a quali. Primeiro, pole position, Oscar Piastri. Segundo, Max Verstappen. Terceiro, George Russell. Quarto, Lando Norris. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Carlos Sainz. Sétimo, Alexander Albon. Oitavo, Lance Stroll. Nono, Isaac Hadjar. Décimo, Pierre Gasly. As Ferraris fora do Q3. É verdade, as duas Ferraris caíram no Q2. Pois é. Bom, Charles Leclerc 11º, Lewis Hamilton 12º, Kimi Antonelli 13º, Gabriel Bortoleto em 14º, Franco Colapinto em 15º, Lawson 16º, Hülkenberg 17º, Ocon 18º, Bergman 19º e Yuki sem tempo marcado. Porque ele não fez, enfim. É isso. A quali foi isso aí. A diferença do Oscar pro Max, se eu não me engano, foi mínima também. Deixa eu ler aqui. Calma, eu lembro que foi muito perto. Eu lembro que eu falei, meu Deus, foi quase. Foi 0.0 alguma coisa, se eu não tô maluca. Não. Foi quanto a diferença? O Oscar fez 14.670 e o Max fez 14.704. E qual que é a diferença? Eu não sei se você tá pedindo pra eu fazer conta muito rápido. Calma aí, deixa eu olhar aqui na calculadora.
704. Foi próximo, Não sim. sei Eu não se tô maluca. Foi 340. Foi 0,3. Lógico que não. Foi sim, eu tô olhando no site da Fórmula 1, Vitória. Se tu Zero quer brigar com ponto... informação, minha filha. Foi 0,03. O Oscar fez 1,14,670 e o Max fez 1,14,704. Foi menos de um décimo. Ah, tá. Eu fiz a conta errada, então. Eu percebi. Não foi menos de um décimo. Olha aqui. Exatamente, tipo, são. Vicky, você tá fazendo a Ai, conta claro, errada. eu tô olhando a casa errada. Ah, tá. É claro que eu tô olhando a casa errada. Eu falei, tipo, cara, não. Você tá Tava olhando olhando a a casa casa errada. errada, exatamente. Foi Uhum. 0,03. Gente, já falei, eu faço relações internacionais. Ai, mas matemática é imprescindível pra vida, não pra minha. Enfim, foi muito próximo. Foi. Quem ficou 3 décimos atrás do Oscar foi o Lando. Não precisamos. Brincadeira. É isso. Eu nem lembro que ele falou da quali. Não vou advogar ele. Não tô afim. Nem eu. Não sei. Não sei. Não, não Na tenho o que quali falar. Na hora da quali eu resolvi sair pra fazer comida, porque eu não tava afim de ver Orlando. Justo. E o Kim já tinha saído. Verdade. Então vamos pra corrida em si? Vamos. Bom, quem ganhou a corrida foi o Max Verstappen. Ele Masterclass, passou o tá? Oscar. Passou o Ele passou o Oscar. Oscar. Ele humilhou Oscar Piastri. Humilhou o grid Enfim, inteiro. ele se preocupou muito com o Piastri se preocupou muito com o Russell na largada e acabou esquecendo do Max. Foi. E aí o Max passou e a Red Bull tinha um ritmo muito bom na Nossa. corrida, principalmente que eles estavam no ar limpo. A Red Bull tinha um carro de igual para igual, se não melhor que o da McLaren esse final de semana. É só você ver Eu tanto vi o nos... tempo de quali, quanto, que foi muito próximo, quanto do... A Race Pace, se eu não me engano, o Max era o mais rápido. Tá certo que ele tem clean air, então obviamente ele vai ser o mais rápido, mas... Uhum. O Mas Lando assim, também tinha clean air. No final tava os dois, tipo, antes do safety car, do último pau a safety car, pau, os né? dois também estavam. Uhum. Foi. E o Lando não conseguia tirar do Max. É, eles estavam com um ritmo muito parecido. O carro, com Uhum. certeza, era de igual, tá? Então, não, fãs do Yuki Tsunoda. Ele não foi de 20º para 10º numa carroça. Ele não fez Ele foi de nada, na 20º pra verdade. 10º. Ele só pontuou porque teve 2 abandonos. Enfim, a gente não fala desses abandonos, Vitória. Quem ficou em segundo foi o Lando Norris. Corrida ok. Pro meu querido Imolando. Uhum. Quarto pódio seguido pro Lando em Imola. Uhum. É a melhor pista dele, né? E como ele é muito sortudo, vai sair do calendário ano que vem. É a quarta Terceiro, vitória do em Max terceiro. em Imola seguida. Tá vendo? Se o Max ganha, o Lando ficou no pódio. Sim. Em terceiro ficou o Oscar Piastri. Em quarto ficou o Hamilton, numa ótima corrida, assim, por parte dele, mesmo a Ferrari tentando estragar. Uhum. Em quinto ficou o Albon. Em sexto ficou o Leclerc. Sétimo ficou o Russell. Oitavo Sainz. Nono Adjar. E 10º Tsunoda. Isso. Inclui o resto? Não, tá bom, top 10. O resto tem alguém de relevante ali? Não. Não. O Bortoletti terminou em As último. Não. As duas Aston Martins largaram no top 10 e as duas Aston Martins não pontuaram. Sim, as Aston Martin se deram muito mal. O Fernando, na verdade, o Lance Stroll, vou te falar a verdade, eu não prestei atenção na corrida dele, mas o Fernando se Alguém deu além da muito Yas mal no safety car, do horário safety car. Ele se fudeu muito com o safety car. Tipo assim. E aí ele ainda conseguiu passar o Hülkenberg, mas não conseguiu passar o Tsunoda, então.
E quem se lascou, na verdade, foi todo mundo que tentou fazer 2 paradas, né? Que foi o Oscar, Nossa, 100%. o Charles e o Carlos Sainz e o Leclerc, né? Não sei, peraí, deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, foram esses 4 que pararam. Eu tenho certeza que foram esses 4. Tá, pera. Da galera lá de Calma. cima, né? Quem parou no safety car? Quem parou no safety car? Max, Lando, Lewis, Adjar, No Alonso, VSC. Stroll. Tem que ser no VSC. Ah, no VSC, desculpa. Então vamos lá. Que foi a galera. Agora sim. Não foi no VSC, na verdade, foi a galera que parou assim com 10 voltas, que queria fazer 2 stops. Foi o Oscar, eu tenho certeza, porque ele inclusive pediu, ele falou, eu acho que a estratégia A não vai funcionar. Ele pediu pra parar 2 vezes, Ele essencialmente. o Charles. Oscar parou na 13ª. Isso. Enfim, quem parou nas primeiras voltas. Gasly, Leclerc, Lawson, Russell, Sainz, Alonso, Bortoleto, Oscar, Stroll. Da galera lá de cima, esses 4 se fuderam. Porque chegou no final, eles tinham que parar 2 vezes, então quando eles pararam de novo, eles pararam no VSC, se eu não me engano. E aí, quando deu safety car, quem conseguiu parar se deu bem, quem não conseguiu se fudeu. Por exemplo, o Oscar não tinha como ele parar de novo no safety car. E aí ele tava com o pneu muito pior que o Lando. Não fazia nem sentido ali, então o Lando passou ele com facilidade. Ele parou. O Oscar parou na volta 30, o Lando parou na volta 46. Sim, puta, tipo assim, a diferença de pneu é muito grande. E aí a mesma coisa, o Lewis e o Charles, né? Tanto que o Lewis passou os dois com facilidade. E o Carlos Sainz ficou pra trás por causa disso também, porque ele se classificou na frente do álbum e ele tinha ritmo parecido, entendeu? Pô, que ritmo do álbum, hein? Cara, muito próximo de um pódio o álbum chegou. Eu tava torcendo muito por um pódio dele. Tanto, mas aí o Oscar passou ele. E não tinha jeito. A McLaren é muito melhor. Não tem jeito, não. Eu torço tanto por esse Alex Albon, meu Deus. Muito de graça. Muito, muito, muito de graça. Eu gosto muito desse álbum de graça. É verdade. Tipo, eu gosto dele de graça. Enfim, eu gostei da corrida. Eu sempre gosto das corridas de Imola. Tipo assim, as pessoas reclamam, mas eu gosto muito. Foi melhor do que eu esperava. Geralmente é bem pior. É que Imola é muito difícil de ultrapassar. Então, os carros da Fórmula 1 são muito grandes. Ela não comporta direito o... O problema não é Imola. O problema é o tamanho dos carros da Fórmula 1. Mas enquanto o carro for desse jeito, o que você vai fazer? Mudar. Ano que vem muda o regulamento e diminui os carros. Você, a Vicky lá, arrumando no regulamento. Diminuir 3 metros de carro. Cara. Enfim, eu adoro o Imola. Eu queria, tipo, destacar aqui de novo mais uma corrida muito boa do Hadjar. Ele foi um que parou só uma vez, se eu não me engano. Que no final a gente descobriu que era a estratégia correta. Que todo mundo que parou 2 vezes se fudeu. A não ser quem parou no safety car. Porque no safety car todo mundo parou, não fez diferença. Tô falando em questão de estratégia realmente. Quem fez estratégia de parar 2 vezes se fudeu, mas quem parou uma vez só se deu bem. E o Hadjar, novamente, foi lá, continuou no top 10. Pontuou mais uma vez. Arrasou. Bons pontos pra Racing Bulls. Melhor rookie, né? Melhor, com certeza. E, enfim. Até porque o coitado do... Eu chorei. Eu sei, você falou, você me contou. Bom, quer ler as opiniões do Beck? Lê as opiniões do Beck. Vamos lá. Vamos ver. Aqui que vem o problema. Será que ele vai ser... perdão. Um segundo. Obrigada. Vinícius Beckman, corrida boa, prova que o problema na Fórmula 1 não são as pistas, mas sim os pneus. Um pouco de pneu farofa. As equipes se perdem e a corrida fica legal. Verdade. Concordamos. Max Verstappen ganhou a corrida na largada, enxergou um espaço que nem o próprio Piastri viu. Verdade. Piastri deu mole com o Verstappen, mas a inocência clássica de piloto não disputando o título. Depois a McLaren errou feio com ele. Eu discordo, capitão, tá vendo? Que legal! Eu não sabia que dava pra fazer isso, peraí. Por que você faz? Você é ativada? Eu não sabia. Você é ativada? Não sei ativar isso. Pois a próxima vez estará ativado. Enfim, eu discordo porque o Oscar escolheu.
Sim, o Oscar pediu pra parar. Ele pediu pra parar 2 vezes. Não. O Oscar escolheu ficar em pista. Que horas? A McLaren. Na volta que todo mundo parou. A McLaren perguntou se ele queria parar, ele disse que não. Ele escolheu ficar em pista. Eu vi o rádio. Ah. Que eu tenho um aplicativo da McLaren, o Oscar Piastri escolheu ficar em pista. Não foi a McLaren que escolheu. Não foi a McLaren que fudeu ele. Ele que escolheu. De qualquer maneira, tipo, eu acho que não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele disse que a McLaren errou feio com ele fazendo a estratégia das 2 paradas, mas de qualquer maneira. Ele pediu pra fazer a estratégia dos... Eu acho que não foi isso que o... Eu tenho certeza que o Beck não sabe que o Oscar, do final da corrida, eu acho que ele tá falando da estratégia. Não. E mesmo se o Oscar tivesse parado no final, não faria diferença. Eu acho que ele nem tinha pneu. E não é como se ele O erro dele foi ter feito duas paradas. Mas ele não foi o que cometeu. E aí... É isso. Então. Ele deu mole mesmo. E é isso. Lê o próximo. Norris conseguiu uma corrida decente pela primeira vez em meses. Bom pra confiança que tava no chão. Concordo. Palavra certa, decente. Bom pra confiança que tava lá no chão. Também acho. Tsunoda bagre completo. Não, mas veja bem. Ele correu sem as atualizações. Ele mesmo destruiu as atualizações. Em caps lock. Em caps lock. O álbum é o segundo melhor piloto da temporada. Ok. Dá pra argumentar. Segundo. Eu não acho, mas tudo bem. Top 3? Pô, o segundo melhor piloto da temporada é o Oscar, pô. Não, eu acho que o primeiro é o Oscar, o segundo é o Max, o terceiro é o Adjar. E aí a gente conversa o álbum no top 5, no top 4, assim. Pode ser. Eu ponho assim. Eu acho que imagino que você inverta Max e Oscar. É isso. Meus consolos a Vic pelo Kimi Antônio. Ela aceita. Obrigada. Foi muito triste, fiquei muito triste. Tadinho. Cara, na hora que eu vi ele indo pro lado assim, eu já pensei assim, meu Deus. Não tá acontecendo, cara, isso não tá acontecendo. Tadinho. Coitado do meu príncipe, meu filho. Minha criança. Ai, meu príncipe não deu. Ele chamou todo... Cara, tá bom. Ele chamou todos os amiguinhos do colégio. Deu DNF na frente da escola inteira. É mal olhado da galera da escola, velho. A galera da escola... você fica aqui, ó, humilhando a gente. Tá vendo aqui, meu? Aprende com a tua mãe, ó. Ele foi lá na escola com um carro, sei lá, uma Ferrari, sei lá do que. A galera falou, quer saber? A gente vai botar olho gordo na sua corrida. Sei lá, pô. Todo mundo, no final, todo mundo anda de Ferrari. É o Lando. Exatamente. Enfim. É isso. O piloto do final de semana, Max. Max. Ah, tá. E do Vinicius Beck? Max. É Max também. Acho que é isso. Bom, agora a próxima é Mônaco. Quarta-feira. Eu vou na quarta? Eu vou na quarta. Quarta-feira estaremos lá. É isso. Mônaco. Então é isso. E depois Barcelona. E como a gente já explicou, não vai ter podcast sobre essas corridas. Só depois. Que a gente... Então é isso. Enfim, é isso. Estaremos. É isso, galera. Sigam a gente nas redes sociais, como sempre. E comentem o que vocês acharam de Imola. Qual foi a corrida favorita de vocês? Quem foi o piloto do final de semana de cada categoria de vocês? E qualquer comentário, sugestão, a gente tá sempre aberto. Beleza? Então até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Tchau.